Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Aqui estamos, reunidos em mais uma rica e feliz oportunidade, neste dia maravilhoso, fim de dia, fim de semana à porta. Mais uma semana se passou. Fim de semana para descansarmos do corpo físico, não é? Dos nossos trabalhos, para trabalharmos espiritualmente, mediunicamente. Milhares de pessoas por este planeta aproveitam o fim de semana para trabalhar espiritualmente, ou assim pensam, não é? Assim pensam. Então vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à sua Mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, de Aparecida, Maria. Também agradecer ao nosso anjo da guarda, mentor espiritual, guia espiritual, que nos guarda, protege, zela por nós, sempre, a cada hora, a cada momento, a cada angústia, a cada dificuldade que nós tenhamos na nossa vida. Lá estão eles, esses seres etéricos, nos ajudando para nós tomarmos o rumo certo, o rumo da nossa fé, para abrirmos os olhos, para abrirmos portas e fecharmos aquelas que estão incorretamente abertas. Então, agradecendo, não é, por mais esta rica oportunidade no dia de hoje, para falarmos aqui, vejamos como o mundo espiritual pode interferir, entrar em contacto com cada um de vocês desse lado. Não importa se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, se é alto, se é baixo, não importa, porque nós sempre temos o mundo espiritual interagindo conosco na nossa vida, porque o mundo espiritual, na realidade, pode entrar em contato com cada um de nós, de vocês, a qualquer momento do dia ou da noite. Por isso eu sempre digo que os nossos familiares que partiram, pode ser um familiar, pode ser o nosso mentor espiritual, mas nada acontece sem a permissão divina, não é? De Jesus, o caminheiro da vida eterna. Mas nós poderemos sofrer realmente a interferência, quer seja de dia ou da noite. Isso porque não há um horário definido em que as atividades espirituais sejam mais fortes ou mais fracas, embora a afluência ao mundo físico tenha momentos de grandes batalhas e conquistas, não é? Mas realmente existe a crença de que os espíritos, por exemplo, se manifestam com maior intensidade durante a madrugada, principalmente entre a meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, não é? 4 da manhã. Em geral, o que acontece durante a madrugada é que a predominação do silêncio é tão grande porque na realidade é um momento em que a maioria das pessoas e até os animais estão dormindo, não é? Porque faz escuro, é de noite, pois é. Dessa forma há uma diminuição dos ruídos urbanos, dos ruídos das cidades, de qualquer ruído, por causa desse mesmo silêncio e também da nossa individualidade, os nossos medos, não é? Que afloram na vossa mente durante a madrugada. É comum que cada pessoa fique em estado de alerta e passe a ficar mais concentrada no ambiente ao seu redor. Essa intensificação na concentração mental
espiritual ajuda realmente a captar os sinais do mundo espiritual, que sempre se manifestou. Como eu sempre digo, é a tal frequência, mas que antes não era percebida com grande ou nenhuma atenção. Então, na realidade, como é que notar os sinais espirituais? Os sinais espirituais, meus amigos, minhas amigas, eles se manifestam em qualquer horário do dia ou da noite. Claro, aqui poderei dizer, há alguns sinais que são mais evidentes, mais expressivos que outros, porém, antes de nós deduzirmos que uma situação é fruto da influência espiritual, procuremos utilizar a razão, primeiro a razão, para entender o que está ocorrendo. Poderei citar aqui, por exemplo, 3 sinais que podem significar realmente que o mundo espiritual está entrando em contacto com cada um de vocês. 3 sinais do mundo espiritual que, sem qualquer dúvida, são condições espirituais, e isto vigora há milénios, irá prevalecer para o futuro, prevalece aqui também no nosso tempo atual, neste nosso tempo. Por exemplo, o aumento dos sentidos sensoriais. Já aconteceu a cada um de vós estar, por exemplo, na vossa casa e de repente sentirem um cheiro diferente. Eu já outras vezes falei isto, não é? Sentir um cheiro diferente, mesmo que vocês procurem a causa ou a fonte desse cheiro, que por vezes poderá não ser assim tão agradável, não é? Mas chegam à conclusão que realmente não encontram a fonte desse cheiro, não sabem de onde ele vem. Se vocês já passaram por essa situação, então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, provavelmente você terá ou está tendo no momento um contato com o mundo espiritual. Os seus sentidos, os vossos sentidos, os nossos sentidos sensoriais, como a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, porque a nossa condição mediúnica, a nossa mediunização no nosso corpo, ela deixa sinais, marcas, podem inclusivamente dentro desses sinais ficar mais aguçados. Por exemplo, um fator muito importante, a boca seca, secar de repente, as mãos ou a cara ou o couro cabeludo ficarem latejando. Pois é, então temos que ficar, esses sinais podem ficar realmente mais aguçados. E quando vocês está próximo de um ser, de um mundo espiritual, como cheiros desconhecidos, vultos, ruídos, até, poderei dizer até, sons de andar, de estalos, nas paredes, nos móveis, são exemplos de atividades espirituais, porque quando vocês passarem por uma situação que se encaixe nesses exemplos, antes, meus amigos, normalmente nós sofremos por antecipação, mas antes de ficar preocupado, angustiado, sofrendo, com medo, reflita sobre o que realmente está acontecendo. O caso, por exemplo, do cheiro desconhecido. Por exemplo, tente encontrar a origem dele. Os vultos, por exemplo, os vultos podem ser reflexos
de algum objeto. Já os barulhos nas paredes, barulhos de pessoas a andar e nos móveis, podem ser a dilatação, muitas vezes, dos materiais por conta da temperatura do ambiente. Por exemplo, nós, dentro da espiritualização, dentro da nossa mediunidade, e quando falamos do mundo dos espíritos, temos que utilizar em primeiro que tudo a razão. A razão. Utilizar a razão ajuda muitas vezes a perceber que tudo pode ter uma explicação, às vezes tão simples, tão banal, da coisa mais simples que pode haver. Porém, se essas atividades, se elas continuam ocorrendo em vários momentos do vosso dia e da vossa noite, então, meu amigo, minha amiga, com certeza há maiores chances de ser um sinal do mundo espiritual, do mundo dos espíritos. Pode inclusivamente ser um familiar que já se encontra do outro lado, pode ser um aviso para nos encaminhar melhor. Claro, aqui só analisando caso a caso, mas, por exemplo, arrepios, calafrios. Imaginemos cada um de vós fechados num ambiente fechado, num ambiente fechado, sem mudança de temperatura, com todas as janelas, portas fechadas para não entrar, por exemplo, corrente de ar. De repente, cada um de vós, algum de vocês sentem um arrepio ou um calafrio. Pois é, nada explica essa sensação e, para o seu desespero, ela ocorre outras vezes. Já tem ocorrido noutras situações, condições, alturas. Realmente há grandes chances de ser um sinal do mundo dos espíritos, do mundo espiritual. A resposta é sempre positiva, é sempre sim, porque nós temos os sinais. Porque, afinal, por que imaginar? Porque imaginar um ambiente fechado? Para começar a interpretar os sinais, como eu já mencionei mais em cima, é preciso nós usarmos a razão. O arrepio, o calafrio podem ser motivados pela queda de temperatura do nosso corpo, do ambiente, que em geral ocorre no fim do dia e durante a noite. Além disso, o vento e determinadas emoções físicas também podem causar essas sensações no corpo. Então, se você, desse lado, está num ambiente totalmente fechado e sem variações de temperatura, como poderemos explicar o arrepio, o calafrio, a boca seca, picadas nas mãos, na cara, no couro cabeludo, entre outros sinais, não é? Entre outros sinais, aqui depende muito do contacto que está a ocorrer, não é? Inclusive, se for uma situação que ocorre com frequência, a chance de ser um contacto com o mundo espiritual, ela é ainda maior. O que é que eu recomendo? Recomendo que fiquemos atentos. Fiquemos atentos, porque a interferência nos eletrodomésticos, eu poderia contar várias condições, situações que ocorrem comigo, enfim, que não vale a pena, mas
Fiquemos atentos a interferências nos eletrodomésticos, mofo e infiltrações. Tudo emite uma vibração. Tudo é energia. E isso não é diferente no mundo espiritual. Dependendo do espírito que é, assim a condição e a manifestação no ser físico e no mundo físico, por causa das vibrações que os seres espirituais têm, que pode ser mais intensa ou pode ser até fraca, não é? Fraca, de acordo com o ser. O ser aqui é o ser físico e o ser espiritual, mas materiais, objetos e pessoas realmente podem ser afetados. Por exemplo, no caso dos eletrodomésticos, eles podem, inclusivamente, queimar do nada, ter um curto-circuito ou partir-se com maior facilidade. Se um ser espiritual ficar, por exemplo, no canto de algum quarto da casa, essa área pode ter infiltrações, pode ter mofo, ou até se sentir os arrepios, ou até frio. Isto porquê? Por conta da influência espiritual nas pessoas, que por sua vez pode ser identificada através da mudança repentina de humor, o grande humor nosso, físico, como há pessoas que vós conhecem, eu conheço, todos nós conhecemos pessoas que de repente mudam a sua personalidade, mudam o seu ser, mudam a sua condição, mudam o seu humor. Então, uma pessoa que estava, por exemplo, calma, não é? Pode, de repente, ficar agressiva, explosiva, pode ficar triste por motivos tão pequenos, absurdos, dores de cabeça repentinas e mal-estar. O ser físico tem este termómetro, o nosso termómetro, o nosso alarme, que é o mal-estar. Também podem indicar um sinal grande do mundo espiritual. Então, o que fazer se o mundo espiritual está entrando em contacto com cada um de vós? O que é que nós poderemos fazer? Primeiro, a prece, não é? Que é sempre um meio, a prece, a oração, é sempre um meio inesgotável. Mas para cada um de vós ter a certeza que está tendo contato com o mundo espiritual, os sinais precisam ser constantes, não é esporádicos, não é uma vez por acaso, não é quando nós estamos tristes, zangados, aborrecidos, doentes até, que teremos que pensar que estará tendo ou havendo contacto com o mundo espiritual. Não. Para nós termos a certeza de que está tendo este contacto com o mundo dos espíritos espiritual, os sinais precisam ser uma constante. Por exemplo, se há uma lâmpada na sua casa que sempre aquela lâmpada, por incrível que pareça, se queima, mesmo usando às vezes outras marcas de lâmpadas, não é? Um interruptor que sempre se desliga e realmente às vezes conferindo o sistema elétrico, não é? Para ver se não há problemas na parte elétrica, não é? Pode ser uma indicação de que há um ser espiritual por perto tentando fazer a comunicação com cada um de vós, que
que está afetando aquele espaço por meio da sua vibração de energia, porque nós emanamos energia, os seres etéricos também, os seres espirituais também, seres que afetam os objetos da casa, porque sabem, meus amigos, minhas amigas, os espíritos, eles são fortes o suficiente para influenciar a vida das pessoas. Desta forma, cada um de vós pode ter problemas em determinadas áreas da vida, da sua vida física, de convívios, relacionamentos, e até a sua saúde pode ser afetada. Pois é, porque nós demos acesso, e aqui entra a parte do julgamento, a parte do ego, da vaidade, da crítica, entra às vezes invocar certas e determinadas forças sem nenhum conhecimento, e depois ficamos afetados nos nossos relacionamentos, na nossa vida física, no lar, no emprego, nas amizades, em tudo tem a influência espiritual. Pois é, a nossa saúde pode ser afetada. O ideal mesmo é não tentar se comunicar com os seres etéricos, com os seres espirituais, sozinho ou sozinha, por conta das condições físicas, sabem, e espirituais, porque as forças etéricas, além de elas serem umas forças densas, além de elas serem, não é, umas forças algo densas, não é, elas são poderosíssimas. Então, meu amigo, minha amiga, se cada um de vós tem passado por situações algo desagradáveis na vossa casa, nos vossos empregos, relacionamentos, até na doutrina que professam, que estão no meio das vossas crenças, fé, né? Mas têm encontrado algumas situações desagradáveis na sua casa, e cada um de vós não encontram uma resposta para o que está acontecendo. Pois é, a primeiro tudo é a prece, a oração, entre alguns trabalhos que poderão ser feitos, mas aconselho que entre em contacto com pessoas capacitadas, um padre, um médium, ou indo até uma igreja, uma casa espírita, que fazem trabalhos de limpeza espiritual. Elas podem os auxiliar a lidar com situações de uma forma segura e muito eficaz, porque se nós nos deixarmos levar por as frequências negativas de muitos seres, não é? Muitos seres, porque há muitos fenómenos que acontecem em casa, conosco, que são provenientes de seres de nenhuma luz, que são de espíritos habitando como dizia o Padre Léo, o encardido, não é? Nas dimensões de nenhuma luz, de nenhuma evolução, porque um ser evoluído que esteja na seara do Mestre Jesus não nos deixa qualquer mazela e nem sinal, a não ser de carinho, de conforto, de paz, de serenidade. Quando há outros sinais
aí o caso muda de figura. São outros espíritos, são outros seres etéricos, são outros habitantes do mundo espiritual que se encontram no mundo físico, fazendo o quê? Os perturbando mesmo. Porque eles poderão estar vibrando numa densidade negativa. E isso é muito, muito prejudicial para nós, porque nós, ao longo do tempo, iremos adquirir algumas mazelas físicas que se transformarão em doenças, depois passando para doenças algo generalizadas, se tornando prolongadas por muito, muito, muito tempo. Então, a prece, a harmonia, buscarmos a força em Jesus, em Maria, no nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, guia espiritual, e estarmos atentos, porque pode até ser um familiar, aqui não importa qual, nem eu poderei dizer qual, que está tentando os ajudar, às vezes mostrando esta ou aquela condição. Só que, como a nossa habituação é fraca, nos deixam algumas mazelas, nos deixam algumas mágoas, não é? Como mágoas, tristezas, agonias, o humor que muda. Veja, nós temos que agradecer, porque Jesus nos motivou a sermos os agricultores, mas a nossa colheita tem que ser regada, tem que ser adubada, tem que ser cultivada, tem que ser acarinhada, é com muito amor e carinho que nós teremos que ir tomando conta da nossa sementeira. A vossa sementeira, ela é das mais variadas, não é? Neste momento muita gente me vê, que me escuta, que estará sofrendo. Há algumas pessoas que estarão contentes da sua vida, há outras que estão mais ou menos, há outras que têm tudo, estão bem, mas querem os outros ficar mal, fazer os outros passar mal, o próprio ser físico, porque às vezes é acompanhado e motivado mesmo por seres de nenhuma luz, que nos trazem mesmo essa motivação para aborrecer, zangar, encher o saco do outro, não é? Tirar a harmonia, a paz, a tranquilidade. Então, meus amigos, minhas amigas, este é um vídeo, já vai com 28 minutos, quase 29, não é? Não era para ser tão comprido, mas nem sequer li o Evangelho do dia, não é? Mas vou ler aqui do livrinho pequeno. Vocês não veem, mas eu vou ser fiel. Vou ler do lado direito. Há dias em que nos sentimos deslocados do planeta, como se estivéssemos perdidos no meio de muita gente. Olhamos ao nosso redor e temos a sensação de que todos são bem-sucedidos, realizados, e que só nós é que sofremos com decepções e problemas, como se todos soubessem exatamente o que fazer para encontrarem a felicidade e apenas nós não encontrássemos o caminho. Esses dias, meu irmão, minha irmã, passarão tão depressa que nem te lembrarás dele. Não te preocupes. Meus amigos, minhas amigas, desejo a todos um lindo e abençoado fim de dia, um excelente fim de semana, que Jesus divino e amado Mestre nos abençoe, ilumine, guarde e proteja. A todos uma boa noite. Graças a Deus.